Então, seguindo aí a linha do que a gente estava falando, primeiro passo aqui que ele fala personagens. O que é os personagens? Identificar todos os componentes do circuito e entender a função de cada um. Então, antes de fazer qualquer análise, é importante a gente ver o circuito e identificar cada componente e a função dele. Porque não tem como a gente saber como esse circuito vai operar se a gente não souber como que o componente funciona. Estado inicial. Descubra como está cada componente antes de qualquer acionamento. Ou seja, no status inicial, qual é a condição de cada componente? Então, quando a gente olha, por exemplo, o diagrama, ele está mostrando ali uma condição inicial. Então, por exemplo, os dispositivos de manobra, os contatos que são abertos, geralmente vão estar abertos ali no desenho. Os contatos que são fechados vão estar fechados, e assim sucessivamente. Então, a gente entende que esse é o estado inicial. E aí a gente começa a imaginar como que vai, à medida que a gente vai avaliando o circuito, passo a passo, a gente vai conseguindo analisar os efeitos. A gente segue aqui para o 3, ó, rota da tensão. Siga a alimentação passo a passo e descubra até onde a tensão consegue chegar. Por quê? Se os dispositivos de manobra, os contatos, são normalmente abertos ou normalmente fechados, ele vai permitir ou não que a tensão chegue até determinado ponto. Então, é importante que na hora da análise a gente tenha condição, porque quando é o caso que a gente está, por exemplo, o equipamento parou, em função de alguma proteção, teve atuação de alguma proteção. Então, principalmente nesse momento, você precisa estar apto a entender como que você faz essa análise para entender até onde chega a tensão e seguir essa rota, para que você entenda onde que está parando ali o sinal e onde a corrente não está conseguindo fluir para avançar para o próximo passo. Comutação ali no 4, identifique quem mudou de estado, abriu, fechou, energizou ou desligou. Uma informação muito importante que a gente precisa sempre atrelar, aberto ali, contato aberto para condição desligado, contato fechado para condição ligado. Nem sempre vai ser isso, não é essa ordem de grandeza, porque isso fica mais fácil de fazer as análises, de vocês conseguirem entender aí na lógica como que o negócio vai funcionando. No 5 ali, ó, união dos efeitos, ele até traz um desenho ali de um dominó. É justamente um efeito dominó. A união dos efeitos é que à medida que você vai tendo atuações, vai gerando ação e ações. Então, à medida que você vai ter uma sinalização de um componente, seja ele de uma comutação, seja ele de manobra, ou em função de uma proteção, isso vai gerar um efeito. Por exemplo, eu entrei com uma proteção, eu vou abrir o circuito, seja qual for o ponto, para desligar. Então, eu tive um efeito. Eu tive uma entrada, eu recebi uma informação, eu vi que aquilo ali está anormal, eu vou proteger e isso vai me dar um efeito. Qual que vai ser? O desligamento do equipamento, por exemplo. Mas não só isso. Considerando, por exemplo, a atuação de todos os dispositivos integrados aí no comando, à medida que você vai tendo a ação, a comutação, a manobra de determinado dispositivo, você vai afetando outros dispositivos que também vão atuando em função dessa decorrência desse efeito dominó. E aí depois você vai ter ali, ó, o resultado. Descubra o que acontece no sistema, qual o estado final e qual a condição do motor. Ou seja, a carga acionou, a carga não acionou, a carga deveria ter acionado? Não, não deveria. Aqui é um contato realmente, ele está aberto, ele só fecha nesse momento. Então, essa análise a gente tem que ir pegando a prática para que a gente tenha condição de analisar, porque lá no campo, vocês vão se deparar com equipamento lá, muitas das vezes, realmente, a gente não consegue saber o que está acontecendo só de olhar para o comando. Então, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais apurada. Seguindo ali a sequência temporal, organize os eventos em ordem cronológica. Então, o diagrama, geralmente, ele vai te dar o tempo zero, o estado inicial. E à medida que você vai simulando a atuação do contato de manobra aqui, o que isso vai gerar de efeito? Qual que foi E isso tem uma cronologia, tanto que você vai tendo a atuação de um, depois de outro, numa sequência temporal.
o que não tem ligação direta com o temporizador, tá? Independente, a sequência é estado zero, e aí a gente vai analisando ao decorrer do tempo. Eu tive uma comutação de um dispositivo de manobra, que permitiu o fechamento de outro, mas que, para que esse outro funcione, eu tenho que ter uma outra parte intertravada no sistema. Então, você vai conseguindo fazer essa análise na sequência temporal, ou seja, numa ordem cronológica. E aí, a observação final. Então, procure as falhas, e aí no final, fazendo essa linha, não que necessariamente você precisa ter isso aqui de cor e salteado. Isso aqui é mais para dar um direcionamento para vocês. O que de fato vocês precisam ter muito estabelecido na mente de vocês é o seguinte: eu vou analisar um comando, estou com o meu diagrama elétrico, deixa eu primeiro tentar entender. A gente não consegue fazer manutenção numa coisa que a gente não entende. Primeiro, não tem problema não conhecer o circuito. A gente não tem condição de conhecer todos os circuitos mesmo. Então a gente pega o manual, o diagrama, e essa que é a nossa missão aqui. Deixar vocês craque para interpretar diagrama. Porque se você tiver condição de fazer essa leitura, aí é meio caminho andado. Porque aí é só seguir realmente ali com calma. Claro, às vezes a gente está na pressão, mas tem coisa que não dá para acelerar. Tem coisa que, por mais que esteja na pressão, a gente precisa fazer uma análise, porque senão a gente não sai do lugar. Vocês estão vendo aqui, ó, um reset de CG, falha de comunicação no processo, é difícil, um fala uma coisa, outro fala outra. Então, é justamente o que a gente precisa de calma e ir analisando ponto a ponto, porque senão não sai. Não adianta o cliente estar ali na bota, não adianta. Claro que a pressão, trabalhar, mas lá no campo, por isso que a gente treina na calma para agir na hora da tensão, da pressão. Então, isso, claro que demanda de muito controle emocional, e não vai ser aqui um encontro ou eu falando que vai mudar essa característica de cada um. Mas entendam uma coisa: se desesperar, não vai adiantar. Pelo contrário, a gente pode, e ainda mais falando de elétrica, aí isso pode causar um problema ainda maior, principalmente considerando a parte da segurança. A corrente elétrica, ela quer fluir por onde está mais fácil, ela é preguiçosa. Então, ela é igual aquele cara. Na nossa empresa, claro, isso não acontece, mas em outras tem aquele cara que não quer fazer nada, ele quer o caminho mais curto, ele não quer sair da sala, ele não quer fazer. Então, a corrente elétrica, ela também é preguiçosa, mano. Ela não quer, ela vai buscar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, às vezes, pode ser o nosso corpo. Beleza? Então, só para. Eu quis bater isso aqui, não que vocês precisam ter isso aqui decorado na cabeça de vocês, mas essa linha da análise, ela é importante.